Então, boa tarde, muito obrigada pelo convite, por estar aqui hoje com vocês, trocando as ideias com os colegas. Obrigada ao professor Paulo Soares também pela coordenação da mesa. Bom, o que eu trouxe para tratar com vocês é um pouco da minha experiência, né? Uma experiência com relação a esse trabalho. Está falando muito perto, né? E um pouco o início da minha carreira, inclusive como geógrafa, né, como profissional da geografia, nem foi na área do ensino, não foi na área como hoje eu sou professora. Foi exatamente trabalhando como técnica, né, e acompanhando as áreas de risco no estado de São Paulo, principalmente com relação aos movimentos de massa. Isso na década de 90. Né? Então, fomos talvez os pioneiros no Brasil, juntamente com o Rio de Janeiro, o IPT, né, na elaboração de diagnósticos de risco, na identificação das áreas de risco, no mapeamento das áreas de risco, nos primeiros censos demográficos das comunidades que estavam envolvidas nessas situações. E, nessa época, a gente chamava de risco, né? Chamava de áreas suscetíveis, áreas de perigo e áreas de risco. Hoje, o nome cidade de desastres, mas é a mesma questão, é a mesma complexidade. Envolve, né, fenômenos de natureza, naturais, né, no Brasil, essencialmente relacionados a problemas hidrológicos, meteorológicos, né, e geomorfológicos, movimentos de massa, né, mas que envolve necessariamente comunidades, né, com alta vulnerabilidade social. Essa é a questão. Desde o início, a gente sempre percebeu que o que envolve essa análise dos riscos ou dos desastres envolve, acima de tudo, uma análise completamente ambiental, né, em que as relações da natureza se cruzam, né, ou se envolvem necessariamente com todo o processo de ocupação e desenvolvimento social e econômico dessa sociedade. Né. Não tem como analisar desastres ou riscos se a gente não analisar como que os processos históricos e geográficos foram acontecendo ao longo desses diferentes espaços, com diferentes características e suscetibilidades a vários tipos de processo, né, ao longo de uma formação socioeconômica dessa população. Né. O que nós temos hoje é uma consequência dessa construção. Bom, essa experiência que eu tive, né, a gente bateu muito a cabeça no início, né, obviamente, e o que eu trouxe aqui hoje mais para apresentar para vocês são algumas questões que eu acredito que nessas equipes multidisciplinares que eu trabalhei, com geógrafo, com engenheiro, com arquiteto, com agrônomo, né, eram questões que, da minha área, né, das geociências, eu sentia que eram extremamente relevantes e que trazia para colaborar nessa análise, né? Que eu acho que essencialmente o que nos favorece a nossa perspectiva de geógrafo, no caso, e também de geociências, né, é a nossa abordagem contextualizada da questão. Né? Como contextualizar esse problema, que se é local, mas ele não se reveste no local. Ele não é uma consequência de ações locais. Né? São consequências de ações externas à cidade, muitas vezes. Né? Ele vem de agentes que muitas vezes não são associados aos agentes locais. Né? A cidade é uma reprodução daquilo que acontece no seu contexto regional, nacional e internacional. Né? Então, se nós temos algum crescimento, formas de crescimento urbano, que nós não nos concordamos e com ela ocorrem os desastres, né? Que políticas são essas de desenvolvimento, que políticas são essas de urbanização que criam essas situações? Então, a gente não tem como resolver problema pensando na questão local somente, porque esses problemas não são decorrentes somente de efeitos locais da cidade. Né? Então, nessa perspectiva, eu trago algumas questões que eu acho importante, quando a gente trabalha com essa questão do desastre, né, considerar, e que são contribuições, eu acho, dessa reflexão mais histórico-geográfica, vamos dizer assim. Né? Bom, eu coloquei ali, né, o tema renovação urbana e desastres, né? Sempre quando a gente recebe um tema da mesa, a gente quer falar, obviamente, associar o tema, né? E eu pensei assim, bom, esse tema significa o quê? Como é que a gente tem que melhorar, como é que a gente tem que renovar, né, o urbano, como é que a gente tem que transformar esse urbano para melhor, não é? E enfrentar esse problema dos desastres. Né? Como é que a gente pode fazer isso? Né? E aí eu pensei, como que, né, a minha trajetória, minha experiência, meu trabalho e dos meus alunos podem, então, colaborar nesse sentido. Né?
esse subtítulo aqui, eu quis, digamos, sintetizar aquilo que eu acredito que a gente está trabalhando. Né? O que nós estamos trabalhando? O desastre desse conceito, mas ele é, antes de mais nada, um problema ambiental urbano. Né? E o enfoque de análise desse estudo, dessa reflexão que a gente faz sobre os desastres no meio urbano, ele tem sido feito através da análise das formas de relevo e das mudanças do uso da terra. Né? Ou seja, como é que esses fenômenos acontecem em termos naturais, né? Qual é a dinâmica natural efetiva, original desses problemas, e como as intervenções antrópicas têm alterado, intensificado ou redirecionado esse próprio processo. Não há nenhuma criação de um novo fenômeno. Né? A intervenção antrópica sobre esse sistema natural tem intensificado, né, a dinâmica, a própria dinâmica. Né? Como o professor falou aqui, as áreas de inundação são áreas de inundação natural do rio. Elas têm se intensificado, sim, pela intervenção. Né? Então, não está se criando nada de novo, né, em termos de dinâmica natural. A gente está redirecionando e talvez criando eventos mais drásticos, mais prolongados e mais severos em função da própria intervenção. Né? Bom, então, o que a gente está falando aqui, na verdade, são desses fenômenos naturais, né, e que muitas vezes não são naturais nesse sentido. Até a própria mesa, o tema da mesa é desastres, eu gostei bastante, porque geralmente põe desastres naturais, né? E eu acredito que não são naturais, principalmente no Brasil, porque eles são desastres, na verdade, ambientais, porque envolve condições de intervenção que intensificam esses processos e afetam a população de maior vulnerabilidade. Então, a gente está tratando aqui de um desastre ambiental, essencialmente. Tá? Então, até coloquei assim, é desastre natural ou ambiental? Para mim, natural, talvez tenhamos aqueles de dinâmica interna, o terremoto, o vulcanismo, que são fenômenos, né, de difícil previsibilidade. Não tem como prever um terremoto, não tem como prever o vulcanismo. Né? Nem mesmo as mais altas tecnologias do Japão, dos Estados Unidos, né, consegue prever esse tipo de situação. Agora, aqui no Brasil, em que a gente tem a dinâmica externa envolvida, ou seja, é a precipitação, é a inundação, é o escorregamento, tudo associado à dinâmica climática, é perfeitamente possível de prevenir, né? É perfeitamente possível de ter, né, um mapeamento da situação espacial e temporal de quando e onde vão ocorrer esses processos. Tá? Enfim. Aqui são alguns, né, só para um conceito aqui clássico, né, do que é um desastre, uma situação grave, né, uma situação muito grave, de funcionamento de uma comunidade, né, ou que afeta o funcionamento de uma comunidade. Já com alguns exemplos, né, aqui do escorregamento, né, aqui inundação, uma seca, o terremoto, e aqui depois de uma passagem de um furacão. Né. Então, veja, alguns tem diversos tipos de desastre. Não vou entrar aqui nas classificações, mas tem desastre de causa climática, hidrológica, né, ambiental, biológica, né, mas alguns de fácil previsibilidade e outros menos. Né. Aí já é uma questão que é importante chamar a atenção, né, porque você tem condições de prever, né, e outros não. O local e quando vai acontecer. Né. E que não é, muitas vezes, levado em consideração. A gente fala o desastre como se fosse alguma coisa assim, que realmente não tivesse como absolutamente fazer nada. Né? Mas não é bem assim também. Né? Aqui alguns dados que eu trago dos desastres do mundo, o aumento dos desastres do mundo, para mostrar efetivamente que o aumento, tanto em quantidade, né, ele começa exatamente quando o processo de urbanização cresce. Né? Então, são dados... É meio óbvio, né, falar, mas acho que é importante dizer que o aumento dos desastres naturais, tanto no mundo, aqui em números, né, aqui são em perdas de bilhões de dólares, são perdas econômicas. Todos eles crescem, né, a partir de 1970, mais ou menos. Né, 1950, 1970, no mundo inteiro. Isso é um indicativo muito claro que o número de desastres aumenta com o aumento do processo de urbanização. Né? E veja, isso que só 30% da superfície da Terra tem terra emersa. E só 0,5% a 2% da superfície total da Terra é ocupada por pavimentação ou questões de urbanização.
só 2%. Né? E só isso, né, tem nessa área tão minúscula da superfície total da Terra, né, é que estão as causas desse número de desastres. Então, você veja o poder, né, de geração desse problema, que se dá através da ocupação urbana. Tá? E a tendência da urbanização é cada vez aumentar mais. Né? A tendência da urbanização aumentar mais, e o dado alarmante é o seguinte, que a expansão urbana está se alastrando principalmente para as áreas de planície, tanto fluviais como lagunares, no mundo inteiro. Não só áreas suscetíveis à inundação, como também são as áreas mais ricas do ponto de vista agricultáveis. E nós vamos perder terras agricultáveis se, obviamente, a cada dia a expansão urbana está ocorrendo. Né? Então, a intensificação desse processo a probabilidade de acontecer desastres é maior nessa tendência, e a perda, né, do potencial agrícola mundial também. Esse outro gráfico aqui mostra só o risco, o maior desastre no mundo é associado aos efeitos hidrológicos, à inundação. A inundação é o maior problema em termos mundiais. Aqui é uma distribuição dos tipos de desastre, né, por continente, aqui no Brasil, aliás, na América. Inundação, né, e tempestades é sempre o desastre mais recorrente, seguido aqui de escorregamento. Né. Aqui o desastre no Brasil, né, também segue a mesma trajetória dos desastres mundiais. Né. Aí vocês veem aqui claramente, ó, que o número de desastres no Brasil, ou de ocorrências de desastres no Brasil nesse período, né, 70% do número só vai acontecer após 1960, isso indicado realmente que está associado ao processo de urbanização. Né. Esse outro mapa também mostra a distribuição, né, dos desastres com mais frequência, que são registrados na Defesa Civil, ainda que de 2009. Né. No Rio Grande do Sul, a gente tem as inundações e vendavais. Né. No Sudeste, os escorregamentos, deslizamentos e inundação. Aí, então, claro, vai depender o tipo, né? O tipo de desastre vai estar associado, né, às condições naturais da região. Ah, se é inundação, se é escorregamento, se é tempestade, tem a ver com as características, obviamente, as características naturais da região. No Brasil, como eu falei, a maioria dos fenômenos, os principais fenômenos, né, relacionados aos desastres, são derivados da dinâmica externa da Terra. Né? Inundação, enchentes, escorregamentos de solo e rocha e tempestades. Esses são, né, os principais desastres que ocorrem em intensidade e número e que mais danos provocam em termos materiais, em termos de perdas de vida também. Né? Mas veja, como eu falei já, esses são fenômenos que ocorrem normalmente associados aos eventos pluviométricos. Eventos pluviométricos intensos, aqueles que chovem em grande quantidade em pouco tempo, ou eventos prolongados, aquelas chuvas prolongadas de vários dias. Tá? E especialmente nos períodos chuvosos, que vão ocorrer no verão, no hemisfério sul e sudeste, e no inverno, na região nordeste. Então, veja que eu tenho aqui, eu sei aonde ocorre e qual, né, o período que ocorre. Então, é uma grande chance de prevenção nesse caso. Né? Esses eventos intensos e prolongados, a gente tem visto que eles estão se agravando. Né? Quem estuda as mudanças ambientais globais sabe e tem nos mostrado que esses eventos estão ficando mais intensos. Né? E, inclusive, até fora de períodos esperados. Por exemplo, né? O El Niño e El Niño já não registram mais os períodos de evento intensos. Né? Já estão acontecendo eventos intensos fora desse período que é esperado, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem visto nessa experiência toda, né, que no Brasil a relação, quer dizer, é uma estreita relação dos desastres, né, com a degradação ambiental, né, quanto maior a degradação ambiental, e aí eu falo de desmatamento, mudanças na morfologia original, seja nas encostas, seja nos cursos d'água, né, a intensidade dessa mudança, a intensidade dessa intervenção, né, que obedece estágios diferenciados em função do avanço da urbanização. A gente tem estágios recentes, intermediários,
avançados da urbanização, até chegar à completa impermeabilização, mas isso é um processo, né? Não ocorre a urbanização de uma maneira rápida e total da área, ele vai acontecendo de maneiras diferenciadas. A forma como isso se dá em função da intervenção antrópica, né? Como é que isso pode acontecer? E também o aumento da vulnerabilidade, né? A gente sabe que a população de baixa renda, por estar fora do mercado formal de compra da terra, por falta de poder aquisitivo, acaba ocupando as áreas de maior suscetibilidade, né? São chamados ocupação espontânea, né? Ou favela, ou, enfim, slums, ou como queiram, né? Mas são áreas ocupadas, do ponto de vista fundiário, irregularmente e sempre associado a essas áreas com problemática. E que aí tem o viés também institucional, né? São áreas verdes, são áreas, às vezes, delegadas a outras funções de interesse comum e que o poder público acaba não conseguindo gerar ou fazer uma gestão correta, e essas áreas acabam sendo ocupadas irregularmente, né? O fato é que essa população ocupa porque está fora do mercado formal de terras, não tem outra saída. Então, pensar nos desastres é pensar sempre na relação sociedade-natureza a partir dessa análise espaço-temporal, né? Contextualizando esse problema, né, regionalmente, contextualizando nessa sobreposição que existe de processo histórico-geográfico na construção desse problema. Não tem como pensar o local somente, porque é por isso que muitas das soluções que são pensadas e geradas não geram resultado. Aqui, só para vocês terem uma ideia do que é que eu estou querendo falar com contextualização, né? Isso aqui chama-se, teoricamente, é um gráfico feito baseado nas ideias de Gerasimov, que é um geógrafo russo, né? E que ele fala que todas as nossas inter-relações que acontecem, né, nesse espaço, eles fazem parte, estão nessa interface aqui, entre tudo que acontece na atmosfera e que acontece na litosfera. Os desastres estão basicamente nessa interface em amarelo aqui, né? Aqui estão a superfície terrestre, as formas de relevo, né, a cobertura vegetal e a intervenção antrópica. Veja que a consequência do que se faz aqui, né, tem repercussão sobre todas essas outras esferas maiores, né? Aquela que vem da energia solar, que é identificada pela atmosfera e que determina os diferentes climas, né? E aquela proveniente da ação da energia da Terra, que forma a estrutura da rocha e que dão sustentação aos solos, ao relevo, às águas e à cobertura vegetal. Então, qualquer alteração, né, obviamente, vai afetar, né, qualquer um desses elementos, né? Então, mesmo que o fenômeno seja hidrológico, né, o olhar não pode ser só hidrológico, ele tem que ser hidrológico da biosfera, da litosfera, né, da sociedade, né? Mesmo que aquele elemento seja, digamos assim, de uma única funcionalidade, né? Ele está sempre em interconexão, né, entre esses dois limites, vamos dizer assim, né, mas pertencendo a esse estrato geográfico. Então, e a sociedade humana, através da intervenção antrópica, né, é um ponto fundamental, mas as relações sociais que derivam dessa intervenção antrópica é ainda mais importante de se compreender, né, porque elas não são sempre as mesmas, assim como também não são sempre os mesmos os desastres ou os riscos, né? Se eu tenho risco hidrológico, climatológico, biológico, eu também tenho forças sociais que intervêm nessa funcionalidade, nessa dinâmica, que são diferenciadas, né, que eu preciso compreender. Então, é bem importante, eu acho, nessa abordagem que a gente fez, toda, né, essa contribuição que eu vejo, né, de pensar o surgimento dos problemas ambientais urbanos, que ocorre quando a ocupação atinge determinadas áreas, né? Quer dizer, a primeira coisa que eu vejo também, aí a gente tenta o que fazer, né? Vamos identificar, então, quais são. É importante saber quais são, né? Mas é importante também saber quantos são, né? Aonde estão esses problemas e a sobreposição deles. Aqui eu trago alguns exemplos, né? Digamos, de surgimento de desastre em função da expansão urbana, em função da ocupação em determinados setores ao longo do processo histórico, né? Todo mundo conhece São Paulo, quer dizer, eu conheço, eu trabalhei lá, né? Mas
Todo mundo já sabe que São Paulo tem um problema dos escorregamentos, né? Inundação. Bom, esse problema nem sempre existiu, né? Quando São Paulo era entre rios, que a gente chamava, ocupando aqui, entre a várzea do Tietê e do Pinheiros, os problemas eram... A cidade estava aqui e não existiam esses problemas, né? Passa a surgir esses problemas, principalmente de inundação, quando se retifica os cursos d'água, você não consegue nem ver aqui onde está o Tietê e o Pinheiros, né? E quando a ocupação vai se dar nos contrafortes lá, ó, na parte... Agora meu negócio está pifando aqui. É embaixo, né? Mas ele está fraco, eu acho que deixa eu na parte norte de São Paulo, né? Onde vai em direção à Serra da Cantareira. Quer dizer, quando São Paulo, a partir de 1970, é ocupada aquela parte norte, é que começam a surgir os problemas de ocupação relacionados aos fenômenos de deslizamento, escorregamento, né? Senão, porque toda essa região interna aqui, né, é ligada à bacia sedimentar, com os patamares, né, de morros e colinas, né, relacionadas aqui ao espigão da Paulista, e a parte norte, então, é que vai ser relacionada à parte de serra, propriamente dita, com o relevo mais declivoso, com vales mais encaixados, com altas declividades, e com as rochas graníticas e ignais, que são muito mais suscetíveis a esse tipo de processo do que seriam as áreas internas. A parte interna ali, entre rios de São Paulo. Então, surge a partir de 1970 esse problema, né, para todos em São Paulo. Em Porto Alegre, aqui a gente fez um mapa de Porto Alegre simplificado. A gente tem um mapa geomorfológico de Porto Alegre mais detalhado, mas esse aqui é mais simplificado. Tudo que está em marrom aqui é chamado de relevo de dissecação, que são os morros, são as colinas isoladas, os morros isolados, né, e são relevos que a gente chama de perde de sedimentos para as áreas mais baixas. O que está aqui em amarelo são os modelados de acumulação, são aqueles que recebem os sedimentos. Bom, o marrom, aqueles suscetíveis aos movimentos de massa, escorregamento, deslizamento, rolamento de blocos, né, rochas. E o amarelo são aqueles suscetíveis, né, à inundação, a enchentes ou alagamento. Os marrons também podem acontecer as enxurradas, estão associadas aos canais de primeira ordem, né? Veja aqui, olha, aqui, em 1820, Porto Alegre começa aqui. Em 1980 e 90, né, a mancha urbana, a pretinha, a mancha urbana, né, já começa a se estender ali pela foz do dilúvio, né, quando já começam a aparecer os problemas de inundação na foz e as primeiras intervenções de retificação. Né. Em 45, se expande a ocupação na foz do dilúvio e os problemas de inundação começam a aparecer em evidências, os problemas de inundação. Olha lá o norte, né, a região norte, na área de banhado também, né, já começam a aparecer esses problemas. Bom, aqui, recentemente, né, chamar a atenção, aqui já é a malha urbana de 2010, né, chamar a atenção para a região sul de Porto Alegre, né, onde a ocupação urbana está se expandindo sobre uma área com alta suscetibilidade à inundação, que é a bacia do Rio do Salso. A Baía do Salso tem 20% do território de Porto Alegre. Ninguém ouviu falar quase de problemas na Baía do Salso, de inundação, né, porque não era ocupada. Agora está sendo ocupada e as notícias vão vir. Né? Porque não tem como. O Arroio do Salso, quem conhece aquela região, é plano, completamente plano. Tem uma área, uma várzea enorme, um rio pouquíssimo entalhado, e pasmem, o nível médio das águas do arroio é igual, praticamente, do Guaíba, ou seja, não tem vazão. Muitas vezes tem até refluxo. Quando o nível da água do Guaíba sobe, em função das chuvas que estão no norte do estado, e o Arroio do Salso não tem nem como sair daquele lugar. É uma inundação enorme, água por aqui, ó. Por aqui, na região ali mais da foz. Então, por exemplo, aqui, ó, é uma coisa que já está se anunciando há muito tempo. Né? E ainda tem chance de ser revertido muita coisa. Né? Não tá no fim. Né? Prevenção aqui, né? Trabalho de prevenção. Tem algumas... O que está sendo feito que eu acho de positivo aqui? O pensar em não canalizar o rio, não resolver a questão localmente, mas pensar em termos de bacia. Né? A unidade de bacia hidrográfica é um avanço na comunidade científica, é um avanço também na legislação brasileira. Né? Embora a gente tenha muito ainda que efetivar sobre isso. Mas, terminou. Mas é um avanço... Conclui. Né? Bom, aqui... Eu tinha mais coisa para falar, mas, enfim... Aqui é só mais uma questão que eu acho importante também a gente levantar. Vou ter que passar um pouquinho, os colegas também passaram.
Uma outra questão que eu acho importante falar sobre o risco é como a escala de análise vai variar muito na intensidade e no próprio direcionamento da dinâmica, né? Passar aqui um pouco para o litoral e falar o seguinte, as variações do nível do mar. Bom, as variações do nível do mar ocorreram muitos ao longo do tempo geológico. Nós tivemos diferentes causas das variações do nível do mar. Desde o movimento de separação dos continentes, formação do Pangeia, Gondwana, né, até as fases glaciais e interglaciais do Quaternário, nós tivemos variações do nível do mar, né, por razões geofísicas, né, e climáticas. Recentemente, nós estamos percebendo que existe uma variação do nível do mar pelo aquecimento global, né? O aumento médio das temperaturas está favorecendo o aumento relativo do nível do mar, e a gente tem, como consequência, a erosão costeira, né? A perda de sedimentos, né? Recuo da planície costeira. Mas isso é uma tendência global, né? Quando você chega em alguns setores da costa brasileira, por exemplo, né, você vai ver coisas diferentes, né? Os setores norte, onde a gente tem contribuições, digamos, de sedimentos provenientes do continente, através dos rios, nós temos, em muitas situações, nós estamos vendo um acréscimo da planície costeira. Porque a erosão é tão grande pela degradação ambiental que está acontecendo a nível de continente, tá, que os rios têm carregado uma quantidade imensa de sedimentos e estão fazendo a acreção da linha costeira, ao invés da erosão da linha costeira. Nós vemos erosão na linha costeira aqui no Rio Grande do Sul, sim, porque essa costa é uma costa muito associada à dinâmica marinha. Nós não temos praticamente nenhum curso d'água que desague no oceano, a não ser Mampituba e... acho que é isso aí, Tramandaí, talvez, né? Mas é pouquíssimo. Olha só aqui, ó. É uma lagoa, todos os cursos d'água chegam para a lagoa e nenhum, né, chegando ali. Então, e aqui a gente está vendo a erosão, né? Então, veja, mas então não tem mudanças ambientais globais, então não é bem assim? Não. Né? Uma coisa é a evidência global, né? Outras são as especificidades regionais, que podem ir ao contrário da tendência geral. Mas isso não invalida nada, né? Não estou invalidando nenhuma teoria geral. Olha esse efeito aqui a nível local, né? No Mampituba. Uma marina ali para a construção da foz, né, está impedindo que os sedimentos provenientes do sul para o norte da deriva continental passem o Mampituba. A gente está boicotando Santa Catarina, está ficando com a areia toda para nós, né? E aí o que está acontecendo? Nossas praias estão sendo acrescidas, né? A Praia Grande está aumentando e Passo de Torres está perdendo a praia lá, né? Então, o que a gente pode dizer? Né? São intervenções antrópicas, né, pontuais, que fazem com que a consequência, né, seja diferente aqui. Uma está sofrendo acreção e a outra está sofrendo perda, né, de áreas. Então, assim, veja que a escala de análise do problema é diferenciada, né? Você há necessidade de rever sempre essa questão do contexto, tá? Como eu falei para vocês. Bom, e agora não... então, o grande desafio, então, que eu acho, né, concluindo já, consiste no... Não está concluindo, mas eu vou ter que concluir. Mas, enfim, consiste no conhecimento articulado, né, que eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento articulado da dinâmica original dos sistemas físicos e das dinâmicas derivadas da ação antrópica. Né? Essa é a grande contribuição que a gente tem feito nos nossos trabalhos e que eu acho que é necessário. Né? E aí amplia essa análise, tira do pontual, tira da análise somente local, né? E tenta ver no contexto mais regional, espacial e temporal do problema. Eu tinha mais algumas coisas, mas só vou mostrar para vocês que é uma análise, vou passar reto, é uma análise das bacias com maior alagamento de Porto Alegre, tá? As duas grandes bacias, o registro de... Só um pouquinho antes ali. Esse mapa aqui, ó, esse mapa aí mostra a ocorrência de alagamentos em Porto Alegre, em vias públicas de Porto Alegre, pelo IPTC. E a gente escolheu, então, duas bacias para analisar por que ocorrem os alagamentos naquela bacia. Tá? Escolheu duas, aí pode passar. Eu não estou mais comandando aqui, perdi o mando. Perdi o mando. A bacia aqui tem um... foi ele ali, do congresso. Pode passar. Aí as duas bacias, tá? O que a gente fez foi analisar
a morfologia original delas, como as que elas eram originalmente, pode passar. Aí as duas, né, os dois locais, uma é na Voluntário da Pátria, outra na Avenida Icaraí, pode passar. Aí a morfologia original delas, a gente resgatou a história, né, como que era originalmente toda a morfologia, vertentes, superfícies, os canais originais, pode passar. Aí essa é a morfologia antropogênica, é totalmente alterada, impermeabilizada, com todos os canais canalizados. Pode passar. Essa é a morfologia original da bacia hidrográfica do Rio Cavalhada, mostrando que é uma área de enseada e de anfiteatro, né, concentração de fluxos. E até as soluções, uma ou para outra, tem que ser diferenciado, porque elas têm contexto geomorfológico totalmente diverso, mas que as duas provocam inundação, né, mas são diferentes. E esse aqui é a morfologia antropogênica, né, toda já alterada, o canal, né, principal da bacia hidrográfica do Cavalhada, né, sem pensar no que está acontecendo ao entorno. As soluções ali não serão para longo prazo, obviamente, vai se intensificar os problemas num outro setor. Né, resolve-se num e no outro não. Então é isso aí, desculpa ter passado o tempo.